Fala galerinha, seja bem-vindo ao canal Política Traduzida. Neste vídeo de hoje nós iremos falar sobre intervencionismo estatal. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior sobre intervencionismo e também é uma resposta a um dos nossos inscritos, o inscrito chamado Tudo para Nada. Nós temos um inscrito com esse nome. Mas enfim, ele pediu para que a gente avaliasse se as medidas que o governo está tomando quanto a essa crise de coronavírus, se elas estão sendo eficientes ou não, ou se são já ações intervencionistas de Estado. E nós precisamos analisar uma por uma. Vamos começar aqui por Brasília. Em Brasília, o governador Ibanez começou bem. Ele começou proibindo o funcionamento das escolas. O que acontece? A partir daí tudo bem. Depois ele proibiu teatros, ele proibiu cinemas. Só que agora, recentemente, ele proibiu o comércio. E aí começa a exagerar um pouquinho, porque neste momento a conta da crise passa a ser paga também por mim e por você. Isso sim é intervencionismo na economia, isso pode ser prejudicial ao país. Deucides, só tem medida ruim, tem medida boa? Tem uma medida também da Câmara Legislativa, CLDF, que recentemente lançou um projeto de lei para poder reduzir os impostos sobre os produtos que estão sendo mais utilizados agora, produtos farmacêuticos, como luvas, como álcool em gel, medicamentos, então isso também é positivo. A CLDF também proibiu as audiências públicas para evitar que as pessoas se encontrem, enfim, então estão sendo tomadas medidas interessantes. Porém, o que acontece? Quando um governo passa a falar para você, você vai pagar a conta também. Aí você começa a se perguntar, e para que tem governo? Então, intervencionismo, nós temos que ficar um pouco atento quando o governo ele não ultrapassa os limites. Porque certamente essa medida de fechar o comércio vai atrapalhar e já está atrapalhando muita gente. Existem pessoas que não tinham recursos financeiros para comprar um grande estoque de comida e poder passar esses próximos dias. Como é que fica? Então, é uma situação para a gente poder pensar. No cenário federal, o governo federal também lançou algumas medidas tanto quanto polêmicas. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes lançou uma norma, uma medida onde empresas poderão conversar com os seus funcionários para que eles trabalhem menos e recebam metade dos salários. Poderia ser uma medida para poder evitar demissão, já que tem menos pessoas circulando pelas ruas. Mas essa medida é um tanto quanto complicada, né? Você mexer no salário das pessoas. É um intervencionismo também e também devemos ficar atentos. O governo tomou medidas boas, medidas ruins. Olha só, até o presente momento, aqui em Brasília nós temos 61 casos confirmados de coronavírus e no Brasil temos 621 casos confirmados de coronavírus. Então o governo está assim demorando de tomar certas providências. Somente ontem que vieram fechar as fronteiras do Brasil, somente as fronteiras terrestres, aéreas ainda é possível sair, em alguns casos foi só reduzido e não fechado completamente. O governo também lançou um pacote de 15 bilhões para poder ajudar as famílias mais carentes, mas ainda assim essas medidas são pequenas comparado à necessidade que está tendo de capital no mercado e comparado ao estrago que essa pandemia de coronavírus está realizando. Tivemos também algumas situações interessantes e até que a gente tem que parabenizar. Exemplo, a prefeitura da cidade de Arco Verde, lá do sertão da Paraíba, ela também trouxe a responsabilidade para si e decretou o fechamento das escolas. Isso é interessante, por quê? Porque nós chegamos em uma situação agora em que as pessoas começam a entender, a população começa a entender que a solução do problema não depende só das autoridades máximas, a solução dos problemas depende da gente, das pessoas. E existem pessoas que já haviam se isolado, antes mesmo do governo recomendar. Existem pessoas que já haviam se trancado nas suas casas. Existem pessoas que só estão se isolando agora, tem umas que ainda estão andando por aí. Mas a solução depende de todo mundo. O que a gente tem que ficar atento é quando o governo ultrapassa a sua liberdade. Quando ele ultrapassa a sua liberdade de ir e vir, você tem que começar a ficar atento, opa, isso pode se tornar um autoritarismo no dia de amanhã, então é interessante que a gente possa vigiar no dia de hoje. No cenário mundial,
A gente tem a notícia também que, hoje nós tivemos a notícia que a União Europeia, juntamente com os Estados Unidos da América, vão lançar 3 trilhões de capital na economia. E isso é também uma medida muito interessante, é também um pouco de intervencionismo, principalmente nos Estados Unidos da América. Já foi lançado 1,5 trilhão na semana passada. Isso é um intervencionismo direto na economia. Interessante, você fala assim, vocês lá é muito dinheiro, já foi lançado 1,5, ainda vão lançar mais dinheiro. Por que eles estão fazendo isso? Sim, porque tem uma demanda de capital, sim, porque tem um vírus a ser controlado, sim. Para quê? Para emprestar para empresas, para que não demitam pessoas, 1,5 trilhão para comprar medicamentos, 1,5 trilhão para poder gastar com insumos, com produtos, emprestar dinheiro para quem tiver necessidade de capital, para não deixar as empresas falirem, não deixar que o sistema econômico quebre. E isso é sim intervencionismo. E principalmente no caso dos Estados Unidos, está acontecendo porque Donald Trump vai tentar se reeleger daqui a um ano, vai passar por eleições. Então, deixar que o sistema quebre no governo dele, isso não é aceitável, porque poderia ocorrer uma perda de capital político, mas capital político é um assunto para um próximo vídeo. O que eu quero que vocês entendam é que quase sempre quando os governos interferem na economia, ou ele está protegendo algum setor específico da população a quem ele apadrinha, ou ele tem um interesse próprio. No caso específico do Brasil também já ocorreu o intervencionismo. Quando nós voltamos no passado, no ano de 2012, nós lembramos que a então presidente Dilma Rousseff, ela lançou a MP 579. O que essa MP fazia? Ela obrigava que as hidrelétricas elas abaixassem o preço da conta de luz. Abaixasse o preço da conta de luz, por quê? Porque no meu governo não pode ter conta de luz. Assim como nós estamos falando, no meu governo empresas não podem quebrar. Só que o que acontece? Uma interferência direta na economia, ela provoca consequências, como no caso aqui do Brasil, ocorreu. As contas de luz foram abaixadas, as hidrelétricas não quiseram ficar fora da lei, e esse foi o recado errado. O recado que a então presidente deveria ter dado seria: abaixem o consumo para que a conta fique mais baixa. E esse não foi o recado. O recado foi: eu vou fazer numa canetada com que a energia elétrica ela abaixe. As hidrelétricas abaixaram, só que algum tempo depois essas empresas estavam quebradas, estavam com um déficit muito grande de capital dentro delas, e o governo teve que intervir mais uma vez nesse setor elétrico para que elas não quebrassem, como pegando um monte de dinheiro e doando para essas empresas aqui. Então, se uma interferência leva a outra interferência. Então, assim, Deus, mas peraí, vamos analisar a situação. Primeiro, as contas de luz das pessoas abaixaram. Quem eram as pessoas que eram para ser privilegiadas? As pessoas mais carentes. As pessoas mais carentes sentiram a diferença ali de alguns reais na sua conta e ficaram felizes. Beleza. Só que em um segundo momento, a conta chegou, só que para a população inteira. Para a população inteira, e esse dinheiro é dinheiro do contribuinte. Então pegaram o dinheiro de um lado e jogaram em outro lado. Não teve efeito? Teve efeito? Teve efeito. Teve efeito em quê? Teve efeito que um setor específico da sociedade foi apadrinhado, foi agraciado. Um setor específico foi privilegiado, enquanto outro setor pagou a conta. E isso é a consequência do intervencionismo. Sempre quando os governos quiserem mexer demais na economia, nós temos que ficar atento. Por quê? Porque alguém vai pagar a conta. E nós estamos pagando agora a conta do coronavírus. A conta do coronavírus começa a ser pago pelo cidadão, por mim e por você. Isso está errado. Isso aí é intervencionismo e é falta de controle do governo, é falta de logística, é falta de planejamento, é falta de ações concretas, é má planejamento do governo. Nós pagar a conta fica ruim, não fica? Mas quando o governo tem que escolher entre uma situação cara aos cofres públicos ou uma situação cara à população, quem você acha que o governo vai escolher para pagar a conta? Então é isso, que a gente fique atento. Bem, esse foi o vídeo sobre intervencionismo estatal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha, mande esse vídeo para algum dos seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, tá bom? Grande abraço.